Então, nesse vídeo aqui eu quero ensinar, mostrar como é que a gente faz criar um espaçamento uniforme entre objetos, né, do AutoCAD. Nesse caso aqui eu vou dar o exemplo entre placas solares, que eu tenho que fazer esse tipo de desenho, eu tenho a repetição de muitas placas lado a lado, né, ou poderia ser qualquer outro objeto, e eu tenho que criar um conjunto de objetos, né, espaçados uniformemente, né, entre um dos outros, né. Eu tenho um comando muito simples que eu posso utilizar no AutoCAD aqui para automatizar esse processo. Se eu não utilizar esse comando, eu tenho que ficar colocando um por um os objetos, né, dando Ctrl+C e Ctrl+V, ou copy e paste, né, um do lado do outro, e aí isso demora muito. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, eu criei, são 66 placas, uma do lado da outra, né, e três colunas, né, aliás, três linhas de placas e 66 colunas. E eu criei esse desenho com espaçamento uniforme aqui de a distância, né, entre elas de 0,027, né, que tem mostrado aqui, metros. Então, se eu tivesse que ficar colocando uma por uma do lado da outra, ia demorar muito. Tem o comando para mim fazer isso, né, que é o comando matriz no AutoCAD em português, ou o comando array, que é no AutoCAD em inglês. Então, o meu está em português, eu vou colocar matriz, tá? E é exatamente o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer uma matriz a partir de um objeto. Então eu vou selecionar o objeto que eu quero, esse daqui, né? Seleciono o objeto inteiro, seleciono o retangular, e aqui ele já me dá essas setas, né? Mostrando quantas vão para baixo e quantas vão para cima, né? Quantas vão para o lado e quantas vão para cima. Eu vou criar uma matriz de objetos. Então eu vou utilizar esses comandos aqui para configurar essa matriz. Esses dois aqui, ó. Esse aqui é o número de colunas e aqui o número de linhas. Esse níveis aqui é se eu quiser trabalhar com desenho em 3D, né? Daí eu subo no eixo Z, no caso, né? Seria para trabalhar em 3D. Então nesse caso eu não vou trabalhar, vou deixar sem preencher, vou deixar só com um aqui. Então vamos dizer que eu queira 66 placas enfileiradas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 66 não, vamos colocar um número menor, vamos colocar 8, né? Por exemplo, 8. Aí ele já jogou 8 placas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. É isso aí, beleza. Se eu quisesse 90, eu colocaria 90. Ia esticar um monte lá pro lado. Se eu quisesse que fosse pro. Esse é o meu objeto original. Se eu quisesse que em vez de ir para a direita, eles fossem criados para a esquerda, eu ia colocar, acredito que aqui, menos 8. Vamos ver se ele vai aceitar o comando. É, não aceitou. No caso, é aqui que tem que ser colocado. Então, quando eu colocar o espaçamento entre as placas que eu desejo, eu vou colocar um número negativo aqui, se eu quiser que ele vá para a esquerda, né? Criar as placas a partir daquela que eu criei, ele vai para a esquerda, e se eu quiser que vá para a direita, deixa aqui o número positivo. A mesma coisa aqui. Então, eu quero 8 placas, três fileiras de 8 placas. Então, eu vou deixar 3 aqui. Se eu quisesse 4, eu colocaria 4. Aí teria uma fileira a mais, ó, ele subiu aqui. E agora os espaçamentos, como é que a gente configura? Eu sei que a placa aqui ela tem 1.134, tá? O 4 não aparece aqui, mas é 1.134 se eu for medir. Então eu vou somar esse comprimento da placa com o espaçamento que eu quero dar. Vamos supor que eu quero dar 3 centímetros de espaçamento entre as placas. Então eu vou somar com mais 0,03. Vai dar 1.164. Então aqui eu vou colocar 1.164, que é a distância da placa mais o espaçamento que eu quero entre elas, tá? Apertei aqui, é só esperar, pronto, agora ele já juntou as placas, ó, tu pode ver aqui, ó, que tem uma distância bem pequenininha. E se eu vier depois medir essa distância aqui, vou ver que dá exatamente os 3 centímetros, 0,03 metros, né, que a gente colocou aqui. Então eu posso pegar aqui, ó, entre essas duas aqui também, entre essas aqui também, todas vão estar espaçadas uniformemente de 3 centímetros. E agora esse espaçamento aqui também, se eu quiser, por exemplo, 2 centímetros, eu vou pegar o comprimento maior da placa, que é 2,278, né? 2,278, e vou somar com mais 0,03, vai me dar 2,308. Então aqui eu vou colocar 2,308. Aí eu vou clicar aqui embaixo, né? Pronto, juntou as placas, tá? Então aqui eu vou ter um espaçamento de 3 centímetros aqui na vertical e 3 na horizontal, tá? Se eu colocasse aqui um número negativo, né? Menos aqui na frente, vamos colocar menos, olha o que acontece. Ó, aí as placas foram para o lado da esquerda. Se eu colocar mais aqui, vou apagar o menos aqui, deixar mais, aí foi para o lado da direita, que é a mesma coisa, tá? Se eu colocasse um menos aqui, em vez de ir para baixo, ir para cima, ele iria para baixo, as placas, né? Vamos colocar o menos aqui. Menos,
Ó, aí foi para baixo. Ele pega a partir do objeto base que tu colocou aqui, que é esse aqui que está com o símbolo do quadrado, e as setas, né, a direção das setas é para onde o AutoCAD vai jogar os objetos copiados. Então eu criei uma matriz de objetos a partir de um e consegui colocar um espaçamento uniforme entre eles sem ter que fazer isso manualmente, né? Essa função é muito útil quando tem muitos objetos para serem copiados e colados com um espaçamento uniforme. Aí, como eu disse, essa terceira coluna aqui é para dimensão, né, para o eixo Z, se fosse um objeto 3D, mas não é o caso aqui, né? E eu vou clicar aqui na setinha aqui, né, e fechar, e aqui está meu desenho pronto. Pode ver aqui que o objeto ele ficou como um só, né? Eu tenho, se eu quiser, eu posso dar um explode, né, explodir. Aí pronto, agora eu tenho todos eles individualmente aqui, né? Se eu quiser selecionar ou retirar, por exemplo, um daqui do meio, né, ou deletar um, sei lá, fazer o que eu quiser. Aí eu tenho que dar o explode. Mas é assim que funciona o comando.